Olá, meus queridos alunos do ITEMA, mais especificamente, alunos do nosso curso médio em Teologia, iniciando agora aí a segunda aula, nossa segunda aula de Bibliologia em ordem cronológica, primeira disciplina do nosso curso médio em Teologia, e eu queria convidar a você a abrir a sua Bíblia, deixar a sua Bíblia aberta, abrir também o seu material na página indicada e vamos dar início aí ao nosso curso, ou melhor, a nossa aula, né? Vamos lá, deixa eu confirmar aqui o número da página para vocês. Vamos lá, para vocês poderem acompanhar aí. Só um minutinho. Vamos lá. Página de número 3, tá, pessoal? Página de número 3 da apostila de vocês aí, do seu material. Página de número 3, tópico de número 3, ordem cronológica do Antigo Testamento. Vamos lá. Bom, não vou gastar o tempo aqui da nossa aula falando da aula passada, porque provavelmente você já ouviu, já assistiu a aula anterior. Se não assistiu, já está errado, né? Tem que ir lá assistir antes de assistir essa daqui. E você já entendeu o propósito da aula anterior. E consequentemente, a continuidade dessa aula hoje. Você já entendeu o que é ordem cronológica, por que existe essa matéria de bibliologia em ordem cronológica. Você já aprendeu o que na Bíblia está em ordem cronológica e o que é que não está, por que é importante aprender. Então, tudo isso você já sabe através da nossa aula anterior. E o propósito da aula de hoje é organizar em ordem cronológica o Antigo Testamento. Ou seja, o que é que seria isso, né? Ao invés de você estudar a Bíblia de forma habitual, como normalmente a gente estuda, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e sucessivamente até o livro do Apocalipse, estudá-la de forma cronológica, ou seja, estudá-la de acordo com o acontecimento dos fatos. É diferente, né? Te abre um entendimento que a leitura de forma habitual não abre. Então, o objetivo dessa segunda aula de hoje é justamente dar a você esse conhecimento, dar a você essa possibilidade de estudar a Bíblia, não pela forma como ela foi montada, mas sim de acordo com que os fatos foram ocorrendo. Tá certo? Então vamos lá. Vamos começar aí. O que eu fiz? Eu peguei o nosso material da aula hoje e eu dividi esse material em 7 sessões. Para a gente estudar de forma separada. Primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão e assim sucessivamente até chegar na 7ª. Mais ou menos isso aqui, Tá vendo, Dividi em 7 sessões. Essas 7 sessões, pessoal, eu vou chamar de observatório. Tá vendo aí, Eu vou chamar de observatório. O que é um observatório? É um lugar de onde você observa. E observando,
consequentemente se descobre alguma coisa. Então nós vamos pegar o nosso conteúdo, que é o Antigo Testamento hoje, né? Nosso objeto de estudo é o Antigo Testamento. A gente vai pegar esse nosso objeto de estudo e vamos dividir em 7 observatórios. Cada observatório vai propor alguma coisa para você. E cada observatório respeita uma sequência após o observatório anterior. Então é exatamente dessa forma, né? De acordo com os 7 observatórios que você vai estudar o Antigo Testamento. Se você pegar para estudar o Antigo Testamento, começar pelo primeiro observatório, passar pelo segundo, terceiro e ir até o 7º, você vai entender, compreender, na medida do possível, perfeitamente o andamento, o desenvolvimento do Antigo Testamento, tá? Coisa que a leitura em forma habitual não te permite. Os observatórios irão te permitir isso daí. Combinado? Então vamos começar pelo nosso primeiro observatório, lógico, né? O nosso primeiro observatório, ou observatório de número 1, ele tem o livro do Gênesis e o livro de Jó. O que isso aí significa? Significa que eu tenho que estudar o livro de Gênesis e o livro de Jó de forma simultânea. O que nós não iríamos fazer se fôssemos estudar a Bíblia de forma habitual. De forma habitual, você ia ler o Gênesis, o Êxodo, o Levítico e todos esses livros que vêm posteriormente. E lá na frente, você iria estudar o livro de Jó. Na ordem cronológica, não. Na ordem cronológica, a gente estuda o Jó junto com o livro do Gênesis. Mais especificamente, da seguinte forma: você estuda o capítulo 1 do Gênesis até o capítulo de número 11. Até o capítulo de número 11. Ó, igual eu coloquei aqui, ó. Você estuda o Gênesis do capítulo 1 até o 11. Quando chega no capítulo 11, presta atenção. Quando chega no capítulo 11, começa a falar do período de Abraão. Capítulo 11 do Gênesis. Você tem os primeiros capítulos do Gênesis que falam sobre a criação, falam sobre a queda do homem, falam sobre a arca de Noé e tantas outras coisas mais. Quando chega no 11, começa a falar do período de Abraão. E acredita-se, né? A tradição cristã, ela acredita que o Jó, o personagem de Jó, teria vivido mais ou menos na mesma época de Abraão, ou um pouco antes. Então, para que você entenda a cultura do livro de Jó, as práticas que eram exercidas no livro de Jó, enfim, todo o padrão de vida que existia durante aquela época, você precisa ler aquele livro, o livro de Jó, de forma simultânea com o capítulo 11 e 12 do livro de Gênesis, porque seria uma mesma época, né? Conforme você já estudou lá no curso básico, mas como eu estou dando aula para alunos que não estudaram no ITEMA durante o curso básico, eu não sei o que você aprendeu, né? Mas a nossa linha de raciocínio, ela trabalha com a possibilidade de Moisés ter sido o autor do livro de Jó. Não é concreto, né? Isso não é uma teoria efetiva, é uma possibilidade, né? Então, nós trabalhamos com essa teoria. E caso tenha sido o Moisés, Moisés escreve o Gênesis e escreve também o livro de Jó. Então você estuda do 1 até o 11 do livro do Gênesis. Chegando ao capítulo 12, você começa a intercalar os capítulos do Gênesis com os capítulos de Jó. Leu 12 do Gênesis, leu 1 de Jó,
lê o 13 do Gênesis, lê o 2 do Jó, e assim você vai intercalando, vai brincando ali, né? Vai lendo ali, e aí você vai estar fazendo o seu estudo em ordem cronológica. Esse é o nosso primeiro observatório. Então, concluindo novamente esse primeiro observatório, ao invés de você fazer de forma habitual, como normalmente você faz, ler o Gênesis, o Êxodo, Levítico e por aí vai, e só lá na frente, né, depois de 5 com 12, 17, no 18º livro você lê o Jó, você pega de forma simultânea com o livro da criação, com o livro do Gênesis. Lembrando, a partir do capítulo 12, depois que passar o 11, aí você começa a intercalar. Tranquilo? Esse é o nosso primeiro observatório. Lembrando que qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato pelo WhatsApp. Não manda comentários aqui no YouTube, não adianta mandar. Os nossos vídeos, as nossas aulas, são vídeos não listados, só para quem tem o link, né, o acesso. Então eu não confiro, eu não fico olhando aqui o WhatsApp, o YouTube, os vídeos, para ver os comentários, a interação, enfim. Então qualquer dúvida que você tiver, você tem que mandar para mim no WhatsApp, para que eu tenha condições de responder você. Tá bom? Vamos para o nosso observatório 2. Então vamos lá no nosso observatório 2. Então o nosso observatório 2, pessoal, ele inclui o livro do Êxodo, o livro de Levítico e o Salmo de número 90. Olha aí que novidade, tá vendo? O Salmo de número 90. Então o que você vai fazer? Você estudou o livro do Gênesis até o capítulo 11. Do 12 em diante você começa a intercalar com o de Jó. Termina o Gênesis todinho e termina o de Jó. Beleza. Parte para o livro do Êxodo. Lê o livro do Êxodo todinho. Lê o livro de Levítico todinho. E quando você terminar o livro de Levítico, você lê o Salmo de número 90. Por quê, professor? Tudo bem, eu entendi que eu tenho que ler o livro do Êxodo, porque é uma sequência, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, entendi. Então, depois do Êxodo, eu leio de Levítico. Não posso inverter a ordem, ler Levítico primeiro e Êxodo depois. Então, é Êxodo primeiro, Levítico depois, conforme a ordem habitual da Bíblia. E quando terminar o livro de Levítico, eu leio somente o Salmo de número 90. Por quê? Porque o Salmo de número 90, pessoal, ele é um salmo escrito por Moisés. Tá? Foi o Moisés que escreveu o Salmo de número 90. Então não faz nenhum sentido você ler os livros de Moisés todinhos, terminar os livros de Moisés, Moisés morreu, você pega Josué e lê os livros em diante. E quando chegar no Salmo, mais especificamente no Salmo de número 90, que foi escrito por Moisés, você lê. Já passou a história de Moisés há muito tempo. Então o ideal é que você estude o Salmo de número 90 junto com os livros que, consequentemente, teriam sido escritos por Moisés. Aí você consegue entender até melhor, né, o sentimento de Moisés, o que Moisés estava passando, como foi a vida de Moisés, né? Algo que possa contextualizar o Salmo escrito por ele, o Salmo de número 90. Então esse é o nosso observatório de número 2. Tá bom? Vamos lá. Observatório de número 3. Vamos para o observatório de número 3. O observatório de número 3 é o mais tranquilo que nós temos. Por quê? Porque ele não muda nada da forma habitual de ler a Bíblia. Você vai pegar o livro de Números, tranquilo,
Beleza? Terminou o livro de Números, você vai para o livro de Deuteronômio. Segue a sequência, né? Não tem muita novidade, não há dificuldades em relação a isso aqui. É só você respeitar aquilo que já foi proposto para você através da própria ordem de formação da sua Bíblia. Beleza, gente? Bom, então o que a gente tem até agora? Vamos lá, só para poder formular o nosso raciocínio. Então você pega o livro do Gênesis, estuda até o capítulo 11, do 12 em diante você vai estudar de forma simultânea com o livro de Jó. Beleza. Terminou o Gênesis e terminou o Jó, você vai ler o Êxodo, vai ler o Levítico e depois que terminar o Êxodo e o Levítico, você lê o Salmo de número 90. Professor, eu li o Êxodo e o Levítico, eu li o Êxodo até o final. Li o Levítico até o meio. Eu posso ler o Salmo 90? Pode, não tem problema não. Entendeu? Mas o Salmo 90 tem que ser lido junto com esses dois livros aí. Depois eu vou para o livro de Números e depois eu vou para o livro de Deuteronômio. Esses são os nossos primeiros 3 observatórios. E a gente vai para o observatório 4 agora. Lembrando que são 7 observatórios. E conforme os observatórios vão passando, vai ficando mais difícil. Vamos lá, observatório 4. Vamos lá. Segue-se a sequência, tá? Segue-se a sequência. Você vai pegar o livro de Josué, que é o próximo livro da Bíblia, vai estudar o livro de Josué todinho, vai pegar o livro de Juízes, e vai estudar o livro de Juízes, presta atenção agora aí, hein? Vai estudar o livro de Juízes até o capítulo de número 10. Vai estudar o livro de Juízes até o capítulo de número 10. Quando chegar no capítulo de número 10, você vai dar uma paradinha no livro de Juízes e vai pular para o livro de Ruth. Isso aí. Olha a importância de se estudar a Bíblia em ordem cronológica. Professor, o livro de Juízes tem 21 capítulos. Por que eu não leio o livro inteiro? Por que eu tenho, então, que ler somente até o 10? Do 10 eu vou para o livro de Ruth, e quando eu terminar o livro de Ruth, eu volto de novo para o livro de Juízes. Porque acredita-se, pessoal, que o livro de Ruth, ou a história que se passa com a Ruth, Noemi, Boaz e toda aquela galera ali daquela época, tenha sido no período dos Juízes. E mais especificamente, no período de um juiz chamado de Jair. Tá bom? Chamado de Jair. Não é o presidente não, tá? O presidente foi presidente do Brasil e não. Jair, juiz lá da época dos juízes. E a história do Jair é no capítulo de número 10. Então, para você compreender de forma adequada a história de Ruth, você precisa entender o que estava acontecendo no período da história do cara que era juiz enquanto ela viveu, que na teoria seria o Jair. Né? A Bíblia não fala sobre isso, mas é o que se acredita. Então você estuda Juízes até o capítulo 10, lê o livro de Ruth e depois você volta de novo para o livro dos Juízes e pega do capítulo 11 até o capítulo 21 do livro de Juízes. Esse é o nosso observatório 4.
Vamos agora para o nosso Observatório 5. Bom, nosso Observatório 5, pegaremos na sequência primeiro e segundo livro de Samuel e depois o primeiro livro das Crônicas. Tá? Por quê? Porque nós sabemos que o livro das Crônicas seria uma cópia, né, daquilo que a gente tem no livro de Samuel e no livro dos Reis. Metade do livro das Crônicas, ou seja, o primeiro livro das Crônicas, é a cópia de 1º e 2º Samuel. E o segundo livro das Crônicas é a cópia de 1º e 2º Reis. Então, nesse observatório de número 5, a gente vai ler primeiro Samuel, 2º Samuel e depois vai ler 1º Crônicas. Tranquilo em relação a isso aí. Tá certo? Vamos lá. Observatório de número 6. Observatório de número 6. Esse observatório de número 6 é o mais complicado. Tá? É o mais complicado. Por quê? Porque nós teremos que fazer uma leitura de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Reis e 2º Crônicas. Então presta atenção aí na dica que eu vou te dar, porque no nosso material aqui, isso não está muito definido para vocês. Então o que vocês vão fazer? Ó, eu vou fazendo aqui e vou explicando para vocês esse observatório, que é o observatório mais difícil, mais complicado que a gente tem, que é o período dos reis, que é o mesmo período dos profetas. Então, o período mais conturbado que a gente tem é esse. Então, o que vocês vão fazer? Vai anotando aí para mim, ó. Vocês vão pegar 1º Reis, tá? 1º Reis. 1º Reis ali é a história de Davi, é a história de Salomão. Então, bem tranquilo. Vai entrar em 2º Reis e vai ler 2º Reis do capítulo 1 ao 10. Capítulo 1 ao 10. Pronto, tranquilo. Essa primeira parte resolvida. Então pega 1º Reis, pega 2º Reis e vai do 1 ao 10. Lê isso tudo direto. Terminou 2º Reis, vai pegar 2º Crônicas. Só o 2º livro, porque o primeiro a gente já leu com o livro de Samuel. 2º Crônicas. E vai ler ele todinho. Não é isso? Lê ele todinho. Pronto. Problema resolvido. E aí depois, você vai lá para o capítulo 11 de 2º Reis. Vai lá para o capítulo 11 de 2º Reis. E do capítulo 11 em diante, você vai respeitar esse cronograma que eu coloquei para vocês aí embaixo, ó. Por quê? Porque o livro de 2ª Reis, capítulo 11 em diante, ele precisa ser estudado junto com os livros de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Joel, Amós, Jonas, Oséias, Miqueias e por aí vai, né? Isaías, Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, Ezequiel e Obadias. O que eu vou te aconselhar agora, tá? E eu queria que você continuasse colocando aí na sua tabelinha, porque não está nesse material. Então você vai pegar ali, ó, 2º Reis, capítulo 11. Não é isso? Vamos lá.
Leu até o 11. Leu até o 11. Depois do capítulo 11, você vai pegar Salmos, pode estudar ele todinho, vai pegar o Provérbios. Por que os Salmos, pessoal? Porque os Salmos, a maioria é de Davi. A maioria dos Salmos seriam de Davi. Os que não são de Davi, a outra maioria é de Asaf, que é mais ou menos ali, né, de uma época próxima. Então, primeiro Reis fala de Davi. Então você terminou o primeiro Reis, pegou o segundo Reis até o 11. Vamos pegar os Salmos todinho. Na sequência, vamos pegar Provérbios, tá? Depois, ou melhor, Provérbios não. Vamos corrigir aí. Vocês vão pegar primeiro Cantares, porque o Cantares foi escrito durante a juventude do Salomão. Depois vocês vão pegar Provérbios. E depois vocês vão pegar Eclesiastes. Provérbios escrito durante a meia-idade e Eclesiastes escrito durante a velhice. Aí você segue uma sequência, né? Por quê? Porque segunda Reis, até o capítulo 11 ali, a gente tem a história de Salomão. Então, nada melhor do que, junto com essa parte, você pegar os livros que foram escritos pelo Salomão. Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Respeitando essa sequência, né? Dos livros que foram escritos ali conforme a idade do Salomão. Terminou os livros escritos pelo Salomão, aí sim, aí você vai lá para o livro de 2 Reis, capítulo 11 e 12, e vai obedecer essa sequência que eu coloquei nesse material. Então, 2 Reis, do 11 ao 12, você lê o livro de Joel. 2 Reis 14 até o 15, você lê o livro de Amós. 2 Reis 14, do 23 ao 29, você lê o livro de Jonas. 2 Reis 15 a 18, lê o livro de Oséias. 2 Reis 14 ao capítulo 20, lê o livro de Miqueias. E por aí vai, né? Respeitando aí essa sequência que eu coloquei para você no Observatório 6. E aí você vai perceber como vai clarear o seu entendimento em relação a esse período aí da monarquia, em relação ao período dos profetas, que é um período simultâneo, né? Enquanto os reis estavam governando o povo, os profetas estavam exercendo o seu ministério. E é um período que normalmente a gente não consegue compreender qual profeta que veio quando, no período de quem. Então, através do estudo da Bíblia, da bibliologia em ordem cronológica, vocês conseguem entender isso daí. Tá bom? O que falta aí pra gente? Falta muito pouco. O que falta aí pra gente são os livros de Daniel, Ageu, Zacarias, Ester, Malaquias, Esdras e Neemias. É o que falta aí pra gente agora. Então, o que vocês vão fazer? Vamos lá. Primeiro, vai ler o livro de Daniel. Lê o livro de Daniel todinho. Lê o livro de Daniel todinho. Não aparece para vocês aí nesse material, mas pode colocar o livro de Daniel aí todinho. Depois você vai ler o livro de Esdras, do capítulo 1 ao 6. E vai ler o livro de Zacarias. E o livro de Ageu. Dentro de Esdras 1 a 6. Terminou o Esdras 1 a 6. Lê o livro de Ageu e lê o livro de Zacarias. Tá bom? Você pode ler de forma simultânea, não tem problema. Ou lê um, depois você lê o outro. Mas tem que ser dentro de Esdras 1 a 6. Terminou o livro de Zacarias, você lê o livro de Ester.
Não termina o Esdras, não. Continua lendo o livro de Esther. Terminou o livro de Esther, você pula para o Esdras capítulo 7. Leu o Esdras capítulo 7. Terminou de ler o Esdras capítulo 7, você vai para o livro de Neemias. E lê o livro de Neemias todinho. Lê o livro de Neemias todinho. Acabou de ler o livro de Neemias, chegou no capítulo 12 de Neemias, você vai para o livro de Malaquias. Vai para o livro de Malaquias. Terminou o livro de Malaquias, você finaliza com os últimos 3 capítulos do Esdras que ainda faltam. Finalizou o Antigo Testamento. Gente, é complicado? Por quê? Porque você tem que ter toda uma tabela. E assim, você não vai guardar isso aqui de cabeça. Dificilmente. Dá para guardar? Dá. Se você estudar muito, né? Persuadir demais isso daqui, você consegue gravar isso daí. Mas assim, é um negócio complicado, né? Difícil. Mas tendo essa tabela, olhando com carinho, sem pressa, sem ansiedade, sem afobação, vai pegando com calma, né? Gente, não dá para quem trabalha, para quem tem uma rotina diária, dificilmente você vai estudar a Bíblia em um ano. Ler a Bíblia em um ano, todo mundo lê. Dá para ler até em menos. Mas estudar a Bíblia em um ano é complicado. A não ser para quem fica à toa o dia inteiro, né? Mas para quem trabalha, tem uma rotina diária de 8 horas de trabalho, tira tempo para a família, tem culto, principalmente o pessoal que normalmente faz um curso, que em sua grande maioria, às vezes é pastor, é obreiro, é líder de departamento, né, é pregador, tem culto quase todo dia, você tem que dormir, não tudo isso. Então você não consegue tirar mais de 1 hora, 2 horas todo dia para estudar a Bíblia, todo dia. Então assim, vai estudar, estuda com calma, mesmo que leve um certo tempo, mas estude dessa forma. E eu tenho certeza que seu entendimento vai abrir de uma maneira que você jamais imaginou. Finalizamos então a aula de número 2 da nossa bibliologia em ordem cronológica. Semana que vem, próxima aula, nossa aula de número 3 de bibliologia em ordem cronológica, a ordem cronológica do Novo Testamento. Tá bom? Vamos fazer a mesma coisa, só que agora com o Novo Testamento. Ok? Que Deus abençoe você. Um ótimo dia, uma ótima semana para todos. E que Deus em Cristo te abençoe abundantemente. Um abraço.